coisa. Lá na multiplicação, a gente fazia direto, numerador com numerador, denominador com denominador. Mas aqui não é bem assim, eu não posso dividir, por exemplo, 3 por 5. Vai dar outra fração ou outro número decimal e isso não resolve a nossa conta. Então, a gente vai transformar a divisão na operação inversa, que é a multiplicação. Como que a gente faz isso? Copia a primeira fração, a operação inversa é a multiplicação, então, vezes. E como a gente está invertendo a operação, a gente vai também inverter a fração que vem depois, que é o 1/5. E a gente já aprendeu o que é o inverso de um número, então, o inverso é o quê? O denominador vai lá no numerador, e o numerador no denominador. Então, assim, a gente inverteu a operação e a fração que vem depois, nunca que vem na frente, é que vem depois, tá? E agora, multiplica normal. 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 1 é 3. Terminou a operação. Agora, no conjunto dos números racionais, a gente vai fazer a mesma coisa, só que além da gente cuidar com a fração e a operação, a gente tem que cuidar também com os sinais. Copia a primeira fração, vezes o inverso da segunda fração. O inverso da segunda, lembrem que aqui embaixo no denominador tem o 1, então esse 1 vai para o numerador e o 4 para o denominador. Eu vou multiplicar antes agora, tá? Para vocês lembrarem dos dois exemplos. O 6 e o 4 eu posso simplificar por 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Menos com mais, menos. 3 vezes 1, 3. E 7 vezes 2, 14. Terminou a minha conta. Próximo e último exemplo da divisão de frações. O primeiro número a gente copia, né? Porque é a fração. Se quiser colocar 1 embaixo para não se confundir, pode. Inverte a operação e inverte a fração. 13 meios. Faz a regra decimal, menos com menos, mais. Percebam que aqui a gente não consegue simplificar nada. O 13 com o 2 não dá e o 5 com o 2 também não. Então, a gente tem que multiplicar. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 1 é 5, mais 1 do 15 fica 6 e copia o 2. Aqui também eu poderia ter transformado essa em número misto, mas para não ficar muita informação, eu vou deixar assim. A gente já viu número misto em outros vídeos. Agora, divisão com números decimais. A gente pode fazer de duas maneiras e eu vou filmar aqui, eu vou fazer as duas para vocês lembrarem como que a gente pode fazer. Primeira coisa, eu tenho aqui um número inteiro e aqui um número decimal. Eu vou fazer primeiro a divisão com esses números aqui. Então, eu tenho o 4, eu vou fazer a divisão sem o sinal, depois eu faço a regra de sinal. Dividido pelo 5 décimos. Para quem não lembra, para a gente poder tirar essa vírgula, nós vamos multiplicar por 10. Então, 4 vezes 10 é 40, e aqui 5 vezes 10 fica, o 5 décimos vezes 10 fica 5, então o 0 e a vírgula somem. Eu fiquei com 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8, porque 8 vezes 5 é 40, subtrai e não sobra nada. Então, quero dizer que o resultado dessa divisão, menos com mais, é menos 8. Essa é uma forma da gente resolver. Agora, a gente tem dois números racionais, dois números com vírgula. Então, eu posso também fazer das duas maneiras. Vou fazer para vocês saberem. Menos 98 sobre 10, dividido por menos 28 sobre 10. Divisão de frações, copia a primeira. Então, menos 98 décimos vezes o menos 10 28avos. Percebam que a gente inverte a fração, né? Aqui eu posso simplificar, porque senão vão ficar números grandes, né? Então, vamos simplificar esse 10 com esse 10, que fica 1 e 1, já facilitou muito a nossa conta. Dá para simplificar também aqui o 98 com o 28. Ah, eu não sei o maior número que eu posso simplificar. Simplifica por 2.
Não tem problema nenhum simplificar pelo menor que você sabe. Então, 28 dividido por 2 é 14. E 98 dividido por... Percebam que o 49 e o 14 eu posso também simplificar por 7, mas eu vou simplificar depois para não ficar muito bagunçado aqui. Então, menos com menos é mais. 49 vezes 1 é 49. E 1 vezes 14, 14. Agora, eu vou simplificar para vocês terem um exemplo também. Eu vou simplificar por 7 a fração toda, tenho que dividir pelo mesmo número. 49 dividido por 7 é 7, e 14 dividido por 7 é 2. Eu não coloquei o mais aqui para vocês lembrarem que não faz diferença ter o mais ou não. Quando ele é positivo, não precisa aparecer o mais. Tá, mas ficou diferente essa resposta dessa resposta. Por quê? Porque aqui está em número decimal e aqui está em fração. Se eu dividir 7 por 2, dá 3 inteiros e 5 décimos. Se eu transformar isso aqui em fração, vai ficar 35 décimos, e eu vou simplificar por 5, que eu vou chegar nos 7,5. Então, as duas formas de resposta estão corretas. Último exemplo, tenho um número decimal e uma fração. Então, eu posso transformar essa fração em número decimal, só que como é por 6, vai ficar um pouquinho difícil, né? Então, a gente vai transformar esse número decimal em fração, que é o mais fácil que a gente tem para fazer. Então, copia aqui, ó, mais 15 sobre 10. Já vou inverter, tá? Vezes menos 6/5. Simplificando, então. Aqui fica 1, vou dividir pelo 5, tá? E aqui fica 3. Posso simplificar também o 6 e o 10, vou simplificar depois. Mais com menos, menos. 3 vezes 6, 18. E 10 vezes 1, 10. Agora, eu vou simplificar o 18 e o 10, dá para simplificar por 2. Então, copia o menos para não esquecer. 18 dividido por 2 dá 9. E 10 dividido por 2, 5. Então, a resposta é menos 9/5. Ou, se eu quisesse transformar em número decimal, eu pego esse número aqui que está sobre 10, que fica menos 1 inteiro e 8 décimos. Também pode ser. Na divisão é o contrário. Se na multiplicação a gente deslocou a vírgula para trás, na divisão a gente desloca a vírgula para frente, o número fica menor. Como eu não tenho nada aqui na frente, fica então 0, vírgula, e copia todos os algarismos que tem aqui no número. Agora, eu tenho 2 zeros aqui, então eu vou deslocar 2 casas decimais. Se aqui eu acrescentei um 0 e a vírgula, agora eu tenho que acrescentar um 0 também atrás da vírgula. Então, vai ficar 0, 0, o 2, o 8 e o 4. E para finalizar, então, expressões numéricas. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Quais operações a gente resolve primeiro? Primeiro, a gente vai resolver multiplicação e divisão. Nós temos aqui, ó, adição e subtração também. Então, eu sempre digo da escadinha, a multiplicação e a divisão estão no mesmo degrau da escadinha, então a gente pode resolver junto. Tem um rascunho pertinho de vocês para fazer essas multiplicações, para que a conta aqui de vocês fique limpa, não fique bagunçada, misturada. Então, olha só, 2 décimos vezes 3. Faz lá no rascunho, ó, 6 décimos aqui nessa multiplicação. Copia o mais. Agora, aqui também, ó, 3 inteiros e 5 décimos dividido por 7. Então, a nossa conta deu 5 décimos. Coloca lá na expressão numérica a resposta. Menos, agora aqui, 5 décimos vezes 5 décimos. 25 centésimos. Agora, para somar. Se quiser fazer no rascunho a soma, também pode. Nós temos aqui 6 mais 5 é 11. Então, fica 1,1, 1 inteiro e 1 décimo, né? Menos o 25 centésimos. Esse aqui pode fazer lá no rascunho. Qual é o maior número? É o número que tem a parte inteira na frente da vírgula. Então, faz lá no rascunho. 1 inteiro e 1 décimo menos... Olha o detalhe aqui, olha onde que tá a vírgula. É embaixo de vírgula, então vai o 0 na frente, o 2... e o 5. Como aqui não tem nada, a gente coloca um 0 aqui para poder fazer a subtração, né?
85 centésimos. Como o 1 aqui é maior, fica positivo. É aqui na subtração de frações, a expressão com frações. Então, primeira coisa, a gente resolve o que está dentro do parênteses. Se tivesse colchetes e chaves, tem que cuidar isso também. Então, aqui nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum, MMC, porque os denominadores são diferentes. 5 e 4 são números consecutivos, então a gente pode multiplicar, que dá 20. 20 dividido por 5 é 4, vezes 2, 8. 20 dividido por 4 é 5, vezes 1, 5. Percebam que eu coloquei numa fração só, eu posso fazer isso também, tá? Aqui, como é 3 e 1, fica 3. Aqui, como ficou 3, continua 1. 3 dividido por 1 é 3, vezes 1, 3. Dividido, mesma coisa, aqui tem 1, então o mínimo vai ficar 5. 5 dividido por 1 é 5, vezes 2 é 10, não esqueçam do sinal. E aqui fica o 4. Agora, a gente subtrai. 8 menos 5, 3 20avos, vou tirar do parênteses, vezes 1 menos 3 fica menos 2 terços, dividido, menos 10 e menos 4, menos 14 quintos. Agora, como nós temos multiplicação e divisão, a gente tem que seguir a ordem em que aparece por primeiro na conta. O que aparece antes é a multiplicação. Vou simplificar o 3 com o 3, fica 1 e 1. E vou simplificar o 2 com o 20, fica 1 e 10. 1 vezes 1 fica 1, 10 vezes 1, 10. Cuidado com esse sinal do menos para não esquecer. Agora, eu já vou copiar invertendo a operação e invertendo a fração. Fica menos 5 14avos. Posso simplificar o 5 com o 10. Fica 1 e 2. Então, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 14, 28. Não deixem de curtir e de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre matemática. Um abraço e até o próximo!